have 21 tara prayer texts in Portuguese. Você tem a prece, a prática da prece das 21 taras em português? Português é essa aí, né? Fátima. Acho que ele traduziu, mas nem todos devem ter disponível. It's already translated, but not everybody has it in Portuguese right now. Português não é mais. Maybe in English? Você lê pra gente acompanhar. Hold down there, please. Hold down there, please. Depois. Passa pra tia Zene. Português não é esse. Dizendo, a Valéria em português ela fala dele. Hold down there, please. This is only the praises of the 21. Oh, yes. Just the praises? Yes, yes. Or the whole ceremony? No, only 21 tara. Okay, just the 3 times. três vezes. Beleza? This is for clean obstacle of practice. Isso é para limpar, purificar obstáculos para a prática. Green Dara is the base to clean obstacle of any kind of our practice in the Dharma. A tara verde é a melhor idade para purificar obstáculos para a prática. Who is chanting later? Quem é que vai fazer a sessão? Eu. Rápida, corajosa, heroína, Nirma Pamo, libere todos os seres. Deusa de Voz melodiosa. Should we try to say together or just Together. try to together? Do you have text? Do you have text? Vocês têm o texto? Porque eu perguntei se nós devemos ler juntos ou... Os que tiverem texto, leem. She's asking if we are supposed to read also or just oh my god. Only therapy. Now. Essa daqui são só as 21 louvações resumidas. Essa? Ok. Rápida, corajosa heroína, Nirma Pamo, libere todos os seres. Deusa de voz melodiosa, Yanchen Yamo, conceda o discurso supremo. Tesouro de supremo mérito, Sonam Termo, traga-nos a prosperidade da joia suprema. Deusa completamente vitoriosa, Nyangyao Yamo, faça cair como chuva os cídios de longa vida. Sábia, mulher poderosa, Ridya Dharmo, conceda poder sobre o sansário nirvana. Deusa aterrorizante, irada, Didya Trono, domine os demônios e influências nocivas. Guerreira feminina heroína, Zentum Pamo, derrote as hordas de forças externas. Completamente vitoriosa, Zengyel Gemo, obtenha a vitória final sobre os outros. Deusa Kadira, Senden Yamo, conceda todas as realizações. Conquistadora dos 3 reinos, magistral Sundin Dharmo,
Pisoteie as preocupações mundanas. Precioso tesouro de riqueza, Norte Palmo, conceda recursos e prazeres. Deus auspiciosa, Tachilhamo, rapidamente faça cair como chuva vantagens e sinais virtuosos. Conquistadora de inimigos, heroína guerreira, Drajon Palmo, derrote os exércitos das forças opositoras. Dama irada, carrancuda, Tronier Gnomo, subjugue os espíritos nocivos e as obstruções. Deusa completamente pacífica, Ramzi Lhamo, conceda, proteja e guarde os seres mundanos. Resplandecente guirlanda de luz, Baro Tremo, rapidamente conceda a iluminação do Dharma. Subjugadora de forças imensuráveis, Panmenomo, domine e subjugue as incontáveis forças externas. Grande deusa do pavão, Madjateno, proteja-nos dos venenos. Invencível rainha, Mimpangyelmo, afaste os presságios negativos. Senhora que vive nas montanhas dos picos, Ritrodagmon, elimine epidemias e catástrofes. Deusa dos brilhantes raios de luz, Ozechema, aprisione ladrões e inimigos. Estas 21 deusas, cada uma com seu próprio caminho realizado, por favor, protejam todos os que vagam sem proteção. Concedam as qualidades completamente virtuosas e majestosas. Três vezes, então. Rápida, corajosa heroína, Nyuma Pamo, libere todos os seres. Deusa de voz melodiosa, Nyanchenyamo, conceda o discurso supremo. Tesouro de supremo mérito, Sonam Termo, traga-nos a prosperidade da joia suprema. Deusa completamente vitoriosa, Nandyamyamo, faça cair como chuva os cídios de longa vida. Sábia, mulher poderosa, Ridjedama, conceda poder sobre o Sansara e o Nirvana. Deus aterrorizante, irada, digna e trono, domine os demônios e influências nocivas. Guerreira feminina, heroína, Zentrum Palmo, derrote as hordas das forças externas. Completamente vitoriosa, Zendjemo, obtenha a vitória final sobre os outros. Deusa Kadira, Senden Yamo, conceda todas as realizações. Conquistadora dos 3 reinos, magistral Sondyaldamo, pisoteie as preocupações mundanas. Precioso tesouro de riqueza, Norte Paulo, conceda recursos e prazeres. Deus auspiciosa, Tatilhamo, rapidamente faça cair como chuva vantagens e sinais virtuosos. Conquistadora de inimigos, heroína guerreira, Dranjo Pamo, derrote os exércitos das forças opositoras. Dama irada, carrancuda, Tronienyomo, subjugue os espíritos nocivos e as obstruções. Deusa completamente pacífica, Razilhamo, proteja e guarde os seres mundanos. Resplandecente guirlanda de luz, Barotreno, rapidamente conceda a iluminação do Dharma. Subjugadora de forças imensuráveis, Panmenomo, domine e subjugue as incontáveis forças externas. Grande deusa do pavão, Madjateno, proteja-nos dos venenos. Invencível rainha Mimpangyelmo, afaste os presságios negativos. Senhora que vive na montanha dos picos, Mitrodamo, elimine epidemias e catástrofes. Deusa dos brilhantes raios de luz, Ozechema, aprisione ladrões e inimigos. Estas 21 deusas, cada uma com seu próprio caminho realizado, por favor, protejam todos os que vagam sem proteção. Concedam as qualidades completamente virtuosas e majestosas. Rápida, corajosa heroína, Nyuma Pamo, libere todos os seres. Deusa de voz melodiosa, Nyanchenyamo, conceda o discurso supremo. Tesouro de supremo mérito, Sonam Termo, traga-nos a prosperidade da joia suprema. Deusa completamente vitoriosa, Nangyalhamo, faça cair como chuva os círios de longa vida.
Sábia, mulher poderosa, Rinjedama, conceda poder sobre o Sansara e o Nirvana. Deusa aterrorizante, irada, Digietrono, domine os demônios e influências nocivas. Guerreira, feminina, heroína, Zentupalmo, derrote as hordas das forças externas. Completamente vitoriosa, Gemo, obtenha a vitória final sobre os outros. Deusa Kabira, Sendenlamo, conceda todas as realizações. Conquistadora dos 3 reinos, magistral Sundiandamo, pisoteie as preocupações mundanas. Precioso tesouro de riqueza, Norte-Palmo, conceda recursos e prazeres. Deusa auspiciosa, Tachilhão, rapidamente faça cair como chuva vantagens e sinais virtuosos. Conquistadora de inimigos, heroína guerreira, Drandropamo, derrote os exércitos das forças opositoras. Dama irada, carrancuda, Tronienomo, subjugue os espíritos nocivos e as obstruções. Deusa completamente pacífica, Rabzilhamo, proteja e guarde os seres mundanos. Resplandecente guirlanda de luz, Barotremo, rapidamente conceda a iluminação do Dharma. Subjugadora de forças imensuráveis, Pamenomo, domine e subjugue as incontáveis forças externas. Grande deusa do pavão, Madhyatemo, proteja-nos dos venenos. Invencível rainha, Mimpandiamo, afaste os presságios negativos. Senhora que vive na montanha dos picos, Ritodamo, elimine epidemias e catástrofes. Deusa dos brilhantes raios de luz, Ozechema, aprisione ladrões e inimigos. Estas 21 deusas, cada uma com seu próprio caminho realizado, por favor, protejam todos os que vagam sem proteção. Concedam as qualidades completamente virtuosas e majestosas. No prayer, refugee and Bodhisattva. Agora, a prece de refúgio e Bodhisattva. Vocês têm a folha. Janu Bardo Dani Kyapsuja Dani Kyapsuja Personati Drola Pinche Sangue no Pancho Sangue Chodan Soki Tsonama Janju Bardo Dani Kyapsuja Dani Kyapsuja Personati Drola Pinche Sangue no Pancho Kitsanama Janju Bardo Dani Kyapsuchi Dagi Gisogi Pesonangi Drola Pinche Sanguero Pacho. In Portuguese, Em português, no Buda, no Dharma, na Sangha, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito de minha prática da generosidade e das demais perfeições, possa eu resistir ao estado de Buda para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma, na Sangha, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito de minha prática da generosidade e das demais perfeições, possa eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sangha, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito da minha prática da generosidade e das demais perfeições, possa eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Thank you.
중고로 선제 공바 저는 때는 두두선 노아강마마로 공마든 주제와 보아데 아기 반대 용예를 보세 너희 정지 상지 경쟁 자방오지다 설진 공간가 영자와 보아데 생진을 돈당가리 그 근저 용단 장소대 거기 시주다관에 공평내로 마음에 보아데 강시 단비등아 근저정 그기대나 왕조도 어전나요 통통하고 사회와 만나고 오마저랑긴 타방양기 심자방자기 동대 도샤와나의 바양도와 로비 상기 제공모 모세냐와냐도 도바라샤 예자드 주다모도 보리에다 최양수모 조양대 강모 자저기 상강단비 고니 선보주 모두 다요 이제랑 나서 가서 왔다데 벌티게 그거 도와도 Today our program is the Kala Chakra Poa. Hoje, o nosso programa é o Poa de Kala Chakra. Transfer consciousness. Transferência de consciência. 그래 나다네 다 동거라 주 년바 뭐가 그거가 나타나서 생무사 어디서 뭐지 Then whatever we are doing or attempt to the practice of the Dharma, it is very important to have pure motivation, thoughts, motivation, frame of mind is attitude of bodhicitta. Qualquer prática do Dharma que estejamos realizando, é importante que possamos ter a motivação pura, sendo essa a principal, a mente que é de bodhicitta. 어떤이 저당에 사는 알아서 노아 상지 바가 추주 바가 무일 소어데 세인데 대체 좀 많이 마 아니 콜비 등안에 저기 다와 돈도 와다 상지 공부도 되게 그런 The purpose of practice Buddha Dharma is not only this life, but we have a benefit, wish or aspiration for the benefit of only this life, only private or individuals. The purpose is we practice Buddha Dharma. The purpose is benefit for other sentient beings until enlightenment. O propósito do ensinamento do Dharma, da prática do Dharma, não somente para trazer benefício para essa vida e num sentido privado, individual, mas sim para beneficiar todos os seres até de forma mais longa. 대정상 그 도말 가라서 그거 대라 아니 문좀 삼바 하자 같이 Then for the first time, the basic motivation has to have a renunciation. E a motivação básica é de ter a renúncia. 문좀 삼바가 선비 대화동 사파테 아니 포르비 등안에 저기 다리 If we have a pure motivation of the renunciation, then it caused benefit for other sentient beings completely free from samsara.
Então, nossa motivação deve ser trazer o benefício para todos os seres sencientes do samsara. 아니 임종 사람이 맞은지 이와 강조밤 속바때 다리 좀 남겨라 거의 이제 그만. Then if we don't have a good motivation thoughts, which is thoughts of renunciation, then it could become benefit only this life or only samsara. Então, se nós não temos essa motivação, esse pensamento da renúncia, o benefício ele é somente para essa vida, somente para o samsara, para esse samsara. 어디 전에 말아서 거리 등을 우리 조리 타러왔던 분야에 가서 있는데 그 전에 임종 삼바 대화 감사받아서 뭐와 같이 We are support or save the other sentient beings who are suffering in samsara. So we have a pure motivation. Motivations or thoughts are completely for the benefit for other sentient beings who are suffering in samsara. Então, nós somos esse suporte, estamos, no sentido, salvando esses outros seres sencientes que estão no samsara. Então, precisamos ter essa pura motivação, esse pensamento em relação para liberar os seres sencientes que estão sofrendo no samsara. 어디 점상의 도마라 고르와 셰프적 등을 제가나서 라소피 등을 라인지션 쪽비 로지스티 델리 탄노스 로지스티 네티첼라 하나는 대란 것 가서와봐 베나티지 보고 고아시게 양심의 위에서 어디에 So today we are attending the teaching of Buddha Dharma or teaching of the Kalachakra Hoa. The purpose is the general or specific benefit for the samsara. Whatever I can do, whatever I have an opportunity to attend the teachings during that time, for the first time, the pure motivation is very significant. Então, hoje vamos ter esses ensinamentos do Dharma, do Buda, a respeito do Po de Kalachakra, e ele pode ter um propósito geral e específico para o samsara. Então, qualquer atividade que possamos fazer, nesse caso os ensinamentos, devemos ter essa motivação sincera em relação ao samsara. 어디 따위 임종 삼바가 끝내 판에 대화 접방 가서와봐 보아서 봐 영지한테 안에 비와대 다리 Then if we have a pure motivation to attend any kind of Dharma teachings or practice, as today we attend the teaching of the Kalachakra Hoa, which are basic for the benefit of other sentient beings. Então, nós temos que ter, se temos essa pura motivação em qualquer ensinamento do Dharma, e hoje estamos participando, né, desses ensinamentos do Po de Kalachakra, o pensamento é para beneficiar todos os seres sencientes. 어디 나네 고리 등을 저기 다와 토바 됐나요? 네 성질 공부 토바 그럼 다들 살아서 If complete liberation from samsara, which is not completely enlightenment of Buddhahood.
Se temos esse pensamento de completa liberação do samsara e é associado à completa iluminação ou alcançar a budeidade. 어디 경상가 네 생태 니바 아니 샤석 그 심체 바테 And then the second, that's why we need to have the generation altitude of Buddhi mind. E dessa forma, e por isso é que precisamos gerar essa boa mente, a bodhicitta. 어디네 담보 민중급 삼바 아시시네 타라 토파도 비모요바 민중급 삼바 아시시네 디토라 아니 다 파마제 심전 탐자 세지 등하리 서바탄 주의 등하리 조화를 첼라 라고 비상지 공모 토파샤긴 이 대화는 저랑 보완 삼바테 Just mentioned about motivation what we have, which is purpose of benefit for other sentient beings, completely liberated from the samsara. But we should have some class addition of the bodhisattva, the way of practice bodhisattva, and we should generation of the altitude of bodhicitta. If we have that motivation and plus the bodhicitta thoughts in our mind, then we consider for the other sentient beings sufferings and difficulties through the different kind of samsaric problems. Então, com essa motivação, temos esse propósito específico de gerar o benefício para que todos os seres serão liberados do samsara. Se adicionamos a isso, então, os desejos, o pensamento do bodhisattva, de gerar essa atitude de bodhicitta, então, se temos essa motivação mais essa bodhicitta, estamos atendendo a esses seres sencientes às diferentes situações de dificuldades, de sofrimento do samsara. 어들의 데이터에 다산지 공부 토픽 첼라 자원 호와 지금 뭐 그냥 실행된 삼바티 장수 셈 선바이 데이터에 전나 어때 바로와 탐지 준비 공부를 이렇게 해주지 좋아해. Today we attend the teaching of Kalachakra transfer consciousness, which purpose if we have a good motivation and then this benefit for the other sentient beings, kind of this motivation if we have, then it cause all the sentient beings free from the samsara. Então, hoje, estamos participando desses ensinamentos da transferência de consciência do Kalachakra, com essa boa motivação de beneficiar os outros seres sencientes, gerando, portanto, uma causa para que todos os seres sencientes sejam livres do samsara. If we have that bodhicitta, then it definitely cause of the benefit for others. Se temos essa bodhicitta, definitivamente vai gerar o benefício dos outros. 어디 따르네 민중으로 삼바다 샤적그 셈 그런데 보내 삼바죠. Then listen to the teaching as just mentioned about motivation and bodhicitta. Então, ouçam os ensinamentos como mencionado com a motivação e bodhicitta. 어디 따르네 삼바샤비 추 잠모 사 오래람나 돌람 보아가 냠는지야 The profound teaching of the transfer consciousness or Kalachakra Pova today.
esses profundos ensinamentos sobre a transferência de consciência do Kala Chakra, ou Poa do Kala Chakra. 아니 잘람 포와 소비요. 잡 저던 걸 남만보여요. 남만보 남기죠. 잡이랑지 포와도 있어요. There's many different paths, but this one is the profound path or deep path. Existem muitas partes, mas essa aqui é a parte mais profunda. Muitos Muitos caminhos. Ah, ok. Tem muitos caminhos, mas esse é o caminho mais profundo. Ok, obrigada. 근데 저라서 당연히 저다 포와디 칸그 답이요. Therefore, anyone who practiced or attend the teaching of Poa, Alguém já pratica o Poa? Fica todo Nigma. Nikima. Please raise Nigma, up chave do hands. Rinpoche. Levante a mão quem já pratica Poa. Any kind of Qualquer tipo. Ou Quem praticou. practiced or practice now? No, before. Antes. Yeah. Quem praticou antes qualquer das práticas de Poa. 야. Bom? 근데 저라서 갑자기 이땀 가래. During the practice Poa, what is deity for the Poa? Durante essa prática que fizeram do Poa, qual foi a deidade que utilizaram? Amitabha. Buda da medicina. Sangue Mela. Amitabha. Sangue Mela. Medicine Buda. Opportunities. Medicine Buda. The Malhara. Amitabha. E tinha a manta de Vajradhara também. A Vajradhara. What's that? Also. Vajradhara. Aqui, Amitabha. 여보래 저라서네 엄마 포와지고 양념 드리고 여보래. It is very good situation, very good news you have experienced about Poa É before. uma boa notícia de que vocês já tiveram alguma experiência de Poa antes. 다 포와 남나가라 포에서 포와. What is Poa means? Transfer consciousness. O que é Poa? O que significa transferência de consciência? 다 저던 포와 남나데 다다 공리지야 그 잡람 포와라 그 잡람가 람람나 아니 다 등날이 쪽이 람지긴 봐. 등날이 쪽식 람지긴 자네 람. Zaplam means profound path. What is profound path? We completely liberate from the samsara or suffering of cyclic existence. O que é esse caminho profundo? É um caminho que libera completamente do samsara, dessa existência cíclica. 아니 잡람나 가래게 잡아 그 잡아래 람나 단 다파탄 덤바 용칸이 가서 지키 아니 람티 돈나 아니 람나나 세데라 카쇼키 지카나 도타파 어떤 지기 자네 가서 잡아. What is profound here, the meaning or context? Because profound means the person who are attend to the transfer consciousness teaching, then it should have good faith, profound faith, and they really want to practice of the Poa. Then it is very fast to the result of practice in this life. And also then
reborn in heaven or the like high realms. 남시 신감도 Então, o que é profundo aqui? Qual é o contexto de seu significado? O profundo é que a pessoa que participa, né, desses ensinamentos, ela precisa ter uma fé profunda. Para praticar, quem pratica o POA, praticando com essa fé profunda, vai ter um rápido resultado nesta vida e também renasce no paraíso ou em reinos mais elevados. 모두에 다 포비 람나 탈람나 때문에 아니 남시대 신감 간도도 포도. These depend on the deep or profound path, meaning is that our consciousness transfer directly to the celestial realms or like any pure land. A conexão aqui do caminho profundo é que a nossa consciência é transferida para reinos celestiais ou superiores ou terras puras. 모두 나중에 포화가 탑람 포화가 rik 저당 공부해야 남바 나서요. 옛날에 시장에 옛날이요. Also Nyamlinche Talamai. Then there is two different categories. One is method and one is path. And any kind of many methods and paths, but it included only two categories. Sorry, merit or method? Method. Method. Method and path. Ok. Então, há duas diferentes categorias, o método e o caminho. And both, in whatever... Then also there's many different methods and paths, but concluded only two. E também existem diferentes métodos e diferentes caminhos, mas eles se concluem em dois, ou se resumem em dois. Em dois. 다니 다니테 거래랑나 안에 와라 얼롱포스 람치게 얼롱포. One is our consciousness transfer the power of winds. Deles é de que a nossa consciência é transferida pelo poder dos ventos. 다니 니바데 잠모니 기포가 잠모 Then the second one is logical of the transfer consciousness. E o segundo é a transferência de consciência de forma lógica. The profound logical. Pela lógica profunda. 네, 당고 대단하서 용적을 보안도 잡혀래. 농보 나라때 네. 당는 장에 네, 농고 또 지나는 시바. 달라네 이담 같은 감 양랑 같이 와서 보아들 때 농보. Then the first one is the transfer of our consciousness by winds. This is in common. A primeira deles, a transferência de consciência pelos ventos, é o considerado incomum. Transfer consciousness of winds. A transferência de consciência pelos ventos. 어제 못 봤다. 뭔가 못 봤다. 때니 안에 랑게 이담 같은 보아지지. 아마 아니 그렇죠. 잠깐만.
then the practice of meditation and the plus the transfer our consciousness by the winds. Then Então, the result is like we directly our consciousness transfer the pure land of the deity, what kind of deity, then we transfer our consciousness to the center of mind or heart of the deity. Então, pela prática, a meditação, mais acrescentado a transferência de consciência pelo vento, o resultado é que há a transferência de consciência diretamente para a terra pura, para aquela deidade, indo para a própria deidade, o coração da deidade, da divindade. 오늘에 저는 이까지 너무니 그 보아라데 스타비 보아라 그래 놀라 아니는 그 생리 그 미그 뭐 때당 논리 비추야 한지 보살 방향도서 보아대라 이 스타비 보아 오늘 그 보아라. And the second one, we can profound logic poa or perfect nature poa, which is the deepest path transfer of our consciousness. O segundo é o poa da lógica profunda, ou poa da perfeita natureza, perfect nature, perfeita natureza, ela é a mais profunda, é o caminho mais profundo de transferência de consciência. 오늘에 저는 무슨 그 생리 그 오늘 때당 논리 비추지어야 단지 기시 단지 nature of our consciousness transferred to the primordial Dharmakaya. Primordial Dharmakaya. Ok. É a natural transferência de consciência para o Dharmakaya primordial. Inseparáveis. There, that is a profound view, or the profound power of nature, perfect nature. Poa ou transferência de consciência da visão profunda, ou a profunda, poa profunda da perfeita natureza. 다니 보아 다 미연에는 그 나말이 좀 심하게 사바. There's two different categories, different type of poas, and then the first one, the second one is more profound than the first one. Existem então duas diferentes categorias ou tipos de poa. O segundo é o mais profundo. 대사비 점사 가래람나 네 샘케 미르 타운 오늘 돈다 말이요 돈이 요하고 주민람나래 한지 집이 옥삭과 근로 어때든 냠도 세탐나 시와 줄거를 듣고요 세들한 시와 줄거를 듣고 대단 잡아가지고 산에 가장. Then, why the second is more profounder than the first one? Because our nature consciousness transferred to the primordial Dharmakaya inseparably. This is the highest practice or profound the path of the transfer our consciousness
por que então essa segunda é mais profunda? Porque essa nossa transferência de consciência para o Dharmakaya primordial, de forma inseparável, é a mais elevada transferência de consciência. 뭐 저희가 저와 출근을 담는 상자들과 저와 상지 출직했다고 나봐 람 나와 during we pass away, then transform our consciousness, transfer our consciousness or transform our consciousness during the day, Dharmakaya, nature of Dharmakaya. De transfer consciência? Yes, when will we die, and then our consciousness transfer or transform of the primordial Dharmakaya. Então, durante a nossa passagem, quando nós morremos, então, a transferência da consciência para o Dharmakaya primordial, se transforma no Dharmakaya. Or could be say completely realized the Dharmakaya. Ou podemos dizer, realiza completamente o Dharmakaya. 어디 Dharmakaya completamente realizado. 지금 그 안에 산탑 상자 와미 포함하는 소거를 산탑 그 상자야 아니 출근이야 나가 집안에서 산탑 안에 상자 와미 This is the method of the Lama's force, or Lama's the power of Lama's consciousness. Lama's the power of Lama's practice of the Poa, then our consciousness transferred to the Dharmakaya forcefully. That is like. Então, este é um método que depende da força do lama, pelo poder da prática do lama, essa transferência, a nossa transferência de consciência para o Dharmakaya. Sudden force, better say. Sudden force. É uma força... Through sudden force of Lama. Sutil. 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 É a força sutil do lama. 어들에 나대타에네 보아 제사리 마보여 되는 거 보아 다 이수에 나타나게 되는 거 나랑서 다 되는 소리야 저 뒤에 보고 와서봐 보면 나 이사에 가서 와서봐 그 소리 때 다 아무것도 싶어 Then all the pose, like Amitabha pose, medicine Buddha's pose, other deities of pose, what kind of, including Kalachara pose, is the first method. Então, todos esses que são incomuns, o Poa de Amitabha, do Buda da Medicina e outros, incluindo o Kalampo de Kalachakra, estão incluídos no primeiro método. If you think it's first no good, much better than choose another next one. We have a wish, isn't it? Do you have? Você pode pensar assim, o primeiro não é tão bom, vamos escolher o segundo método, é isso? Of course, it is no question. É claro, não tem questão sobre isso. Everybody likes. Não há dúvida, todos gostariam. But the difficulty is that we should profound practice. Mas a questão é que a dificuldade
é de que temos ter uma prática profunda. 네, 가르레람나 탐문고 되지나 동일때라 무슨 마토나 동일라 고아시 빠지고 In commonly, 냠 토바치 in commonly, we should have at least experience of the nature emptiness, or the best way is to completely realize the nature emptiness. Então, nessas práticas incomuns, temos que ter pelo menos a experiência da vacuidade. Na segunda prática, na prática profunda. Na prática. Incomum. Nas práticas. Na prática, você tem duas, as incomuns e essa outra que ele chama de profunda. Essa profunda que ele está falando. Nessa prática comum, temos que ter pelo menos essa experiência da vacuidade, da natureza da vacuidade. 너무 많이 배워두시나 생각니까 마토비시 어때라 냠냠 배워시고 Then uncommon is then we should understanding or contemplate on the emptiness of nature mind. 마토비시 Nature mind, the wisdom mind of emptiness. Na comum, devemos entender ou contemplar a natureza da mente vazia, ou a sabedoria da mente vazia. 대리 알아서 다 문은 비켜야 삼그 아니 답하던 든가 식진보 직진에 아니 문은 비켜야 돼 대세하고 Then that's why we practice and commonly practice of power is easy. Então, por isso que a prática comum do POA é mais fácil. 어디서는 다다가서 봐대 알아서 다 문은 비켜 사파는 바지 어떤이 그 라미 전라당 그런 거 답아 아니 롱 대সম라 때니 아니 알아서 남식한 보다 보다지 연결해서 The first method of the practice poa, kalachara poa, is we need object of the transfer our consciousness and the subject, perceiver. We need these conditions from the beginning, and then also this is also good method. Don't think this is no good, but anyway, the practice from the beginning we should follow this instructions. O primeiro método da prática depois de Kalachakra, ele precisa também do objeto da transferência de consciência do sujeito ao percebedor. Tem essas condições desde o início. É um bom método, não pense que não é. Ele deve apenas seguir todas essas instruções. 다니 때 이제 그 알아서 도마를 믿고 받으라 포와 뭐 다셨다 아니 포와가 람 간다서 예와요네 이바데 아니 때다에 포와가 탈람 때니라 때니 김지와란 말에 하나란 말에 어떻게 간다요네 해서 어떻게 하셔서 드시고 Then for the first before we attend teaching or any kind of teaching, have to understand what is the benefit and then what kind of methods it has. Today, as same, we do practice of poa, kalachara poa, then you should understand what kind of method it has, what is the benefit.
what it is, it has what kind of different types of poa practices, different levels it has, different practice, depends on our practice, but it should understand that the explanation or definition of the poa, so what kind of poa, what is the meaning of the poa. If we do practice poa, what is the benefit for others, including ourselves? They should understand before we practice, before attend of the poa teachings and kind of teachings. Primeiro, antes de participarmos dos ensinamentos, precisamos saber qual é o benefício, quais os métodos que tem. Hoje vamos participar desses ensinamentos sobre a prática de poa, de kalachakra, então temos que entender quais são os métodos e quais são os benefícios e os diferentes níveis, práticas. E essas práticas e os níveis dependem muito da nossa prática, para isso depende da explicação ou definição, das definições dos significados e quando praticamos, quais são os benefícios para nós e para os outros com a nossa prática. So first understand the definition of power and what is the benefit. Then to practice is good, it's a detailed condition. Se primeiro entendemos as definições e os benefícios, a prática vai ser feita em boas condições. We have to have effort to practice of poa, which is we have a good purpose to learning. First, to learn from Lama, then practice. This is important. Then practice, put on our physics or body. The way of practice. Okay. Nós temos que ter certo esforço para praticar o poa. Então, temos que ter esse bom propósito. Primeiro, ouvir a partir do Lama as explicações e praticar envolvendo o nosso corpo físico. The purpose of the practice of poa then should learn from the Lama, and then after you learn well, then continuously practice. O propósito, então, na prática do poa, primeiro temos que ouvir a partir do Lama e continuamente praticar. For example, if the purpose, for example, like if we have the target over there, competition of error, and then the first we need the target, and the second we need arrow and a bow. Se temos, por exemplo, propósito, uma meta, uma competição, a gente tem que ter esse alvo
E temos que ter, então, depois como um arco e uma flecha. 안에 담보 되는 안에 제 맨날 그 If over there is we have a target, but no arrow or no bow, then it's useless. For example, Se temos lá, por exemplo, adiante o alvo, mas e se não temos o arco nem a flecha, então não conseguimos. 배다 나오신 그 나라서 남시 때 안에 나만 오보면 말에 디폴트 특가람 보아테 보사테 보 사탕금 보샤 보신 보일 쓰면 되고 then the target is example of the our consciousness transfer the object. Esse alvo é o exemplo da nossa transferência de consciência. 어때 선때 거래람나 네 담보 보샤 보신 보일 쓰면 아때 담보 보샤 라테 남다시바레 Then the act is the consciousness, and then the object is the target, which is Amitabha Pure Land or Amitabha Buddha or Kala Chakra. The Poshikirti. 담보 때라 보샤 보신 보일 쓰면 돼. 이런 거 담보 보샤 라테 남시 Poilti tanda 근데 쉐요 did you got No, it's okay. So the action is the consciousness and the object of the action, the target is the Amitabha Buddha or Kala Chakra. Okay. Então, a ação é a consciência. E o alvo, que é o objeto, é a terra pura de Amitabha ou Kala Chakra. 보샤 때 남시래 안에 보일 때 안에 이렇게 담 디폴 와서 봐 안에 다다 뽀뽀면 와서 봐게 아니까 they transfer our consciousness is an act or like a transfer to the target. The target is a deity, is the object. Então, a transferência de consciência é o ato, há essa transferência que é transferido para o alvo, que é a deidade. 어떤에 보실 때 안에 롱당 난바이 Then we can see the consciousness is subject. It's also sometimes perceiver, but in English it's a little difficult to find as the same as Tibetan. But the conditions of what we have, like the power of ear raising our consciousness for transfer our consciousness to the target. Então, a consciência ela é considerada o sujeito, ou percebedor, que essa palavra é diferente, é difícil para traduzir a partir do tibetano, existem diferentes traduções, mas enfim, tem que ter as condições também com o poder do aro para haver essa transferência. 어떤에 다다 페이저라도 돌아가래 안에 남시 땐다 그래 보셔 The consciousness is action. A consciência é a ação. The conscience is the action. Action, yeah. 남시 땐다 Consciousness is an arrow. Então, a consciência é a flecha. A A flecha. flecha. Desculpa. Tá vendo?
flecha. Repete, por favor. Não, tem que repetir. Ok. A consciência, então, é a flecha. É o que vai ser transferido. A consciência é a flecha. The first you should O have, alvo. there's three agents. Então, vamos ver que são 3 agentes. Agent of object, O objeto, an action, a ação and a subject. e o sujeito. Or we can say agent is also. Ou podemos dizer o agente também. The consciousness now is arrow. A consciência aqui é a flecha. 모든이 보실 때 하셨다. 하셨다 때 롱동 넘바 이제. The agent is as a bow. O agente é o arco. Desculpa, não entendi. Você falou The purpose and the winds. The conditions. The conditions No, are the. purpose. We have purpose practice, right? And then the power of winds, different winds raising our consciousness, right? Existe um propósito na nossa prática e nesse propósito existe a condição do poder dos ventos. Purpose and winds are conditions. O propósito e os ventos são condições. 모든이 보일 때 빈다와 때다 이tam나서 버티는. Then the object of the deity are target. E então o objeto, que é a deidade, é o alvo. 모든이 다 정말 넘기지 말아야 돼. 나다 된 동다실라서 단서고요. 다음에 정말 넘바지 않고 그러죠. Then the first and more important we has to have the purpose. Então, a primeira coisa mais importante é que nós temos que ter um propósito. The purpose of the conditions are purpose we have to practice and the winds. E que esse propósito, as condições é que queiramos ter a prática e os ventos. 네, São as 세모세와 condições. 세모세고 다들 전화도 포함된 컨디션 나다게 단데 정말 속살이게. So have a series, have a job. Do you have all the things are ready for POA? Ele faz uma pergunta como uma brincadeira. Vocês já têm essas boas condições para a POA? 네, 다시 속살이게 와나토요. So I first ask a question to Lama Lexie. Do you have arrow, bow, and target ready? Primeiro ele faz a pergunta para o Lamaleixo. Você já tem o arco, a flecha e o alvo prontos? 아주 썩고요. O arco. No, we A need. consciência. Now we should have to have the preparation of these three things. Então agora a gente precisa fazer a preparação dessas 3 coisas. 그때 손 때문에 석도장나 아니 더 산식하려면 놓쳐줘요. If we have a good preparation of these 3 categories or 3 conditions, then when we will live on this earth, there's no difficulties. Se você tem uma boa preparação dessas 3 coisas, então quando deixarmos essa terra, não vai ter problema. 그때 손 때문에 모든 석탐나 아니 다라는 벤타와테 네 산조 보면 그제 가만도 삼나래 네 삼도 화련도 삼나래 샤발란도 삼나네 다라한테 또 벤타와테고 네 그제 동다지 컨서트를 했다티 If we have good preparation with these 3 category conditions we have already, then it is very easy where we want to rebirth
in Amitabha's place, or Samdopari Guru, which is Pure Land, or Shambhala Pure Land, whatever you want to do, there you have ready everything prepared very well. Se tivermos uma boa preparação, então vai ser muito fácil. Aonde quer que a gente queira renascer, na terra pura de Sandopari ou em Shambhala, se temos essa boa preparação, então vai ser muito fácil. 어때요? 다른 나라에서 보고 도마라 미국에 세 가지 고비로 포함을 해 가지 경고 가지 경이 좀 So that's why we have to understand and with the preparation ourselves before I practice or attend the poa. What is the poa? How? When? Então, dessa forma, temos que entender e temos que ter uma boa preparação de o que é o poa e como fazer. 다르게 세단나서 포아 경고비로에 경이 지라 좀 지라 가도 백수치고 Then when we practice the poa, then what kind of time we really use it, when, what kind of things we need practice, have a good experience about poa before we using. Então, quando praticamos, precisamos saber que tipo de tempo usamos, que coisas usamos para ter essa boa experiência. 어떤에 닭가도 아고래 라가 가자데 아니 이파된 거래 디라게 And then when we use it, this is the second thing. Then when we practice eat, practice on our own body. E aí, quando... Practices put on our body. E aí, quando usamos isso é uma segunda coisa. Quando praticar e usar em nosso próprio corpo. 어떤에 다 담보 살고래 나나자 참만된다 싶어 사더니 내난 해야게 뒤속식 세트에 왔다 나도 인간은 더지나 아니 이제 프리아진도 더잖아 이 나쁜 거 와서 Even for example, we have the competitions of the things, anything we have competitions, and they have like say something or like red flag, they put like that, then we arrow prepare and then try to shoot the target, yeah. But you know, before they need exercise, different kind of trainings, it's necessary. Without training, then if you have arrow and bow target, then when you never training before, then you try to use this, but you can do action, but you never ever to shoot the target. Então, por exemplo, quando existe uma competição de qualquer coisa, você tem aquele alvo e você quer, por exemplo, lançar algo e alcançar esse alvo. Antes, para isso você precisa de algum exercício, antes de exercícios, de treinos. Com base nesse treino que você vai ter sucesso, você pode ter essas três coisas, mas se você não tem treino, você não vai ser bem sucedido. 당연히 세모세 거라 아까 때 내난 해야게 뒤속 세상만 된 거라 옛날 아까 때는 나시었난다 맨날 와도 말고 나 당다지 있었는데 많도나 와도 말이야 그러니까 세모 담보 지니 나 당다지 보진서 내나에 보다오 지금 돈 패나 포토서 그래 If we don't prepare anything, the conditions of the three things are very important: bow, arrow, and a target. But if we not training, no practice,
now have experience. And when we're ready, today I need these use things, but like maybe target over there, but I don't have a bow and arrow. Maybe I have already bow and arrow, but there's no target. So when we needed to use it during that time, we using very easily because you have experience well, practice and training of the power, training of these tools. Then you can do very immediately when you need it ready. Se nós não prepararmos as boas condições dessas três coisas, então, se não temos essa prática, a experiência com essas três coisas que são muito importantes, pode acontecer de, hoje eu preciso usá-las, mas eu tenho ali talvez o alvo, mas não tô com, por exemplo, com o arco ou com a flecha. Ou também pode acontecer de que você tem o alvo, o arco e a flecha, mas não tem o alvo. Então, se você tem a experiência das três coisas importantes, você vai usá-las mais facilmente, vai ser mais fácil usá-las quando necessário, porque você vai ter essa experiência, você já sabe usar essas ferramentas do POA. 오늘의 대타에 다쳐서 바라지네 정말 보지 좋네 근데 지라와바나 지라겨와라 되니까네 주위값만 첫딱 쇼반 set이 소마 돈 근데 저와 터 쇼반하더니 다다 보아데 그냥 선발에 대타에 보아가 남아 때문에 어떤 남아지 바탕으로 가는 생각나서 봐서 어떤 포트를 그래와 다 지라지라잖아 제가 So then the practice of POA put on our body means then if we have a good training and a practice, we have a good experience about the POA, it means like well organized. And if we are well organized, when we need during the practice of POA put on our body means when we leave or last breath of this earth, and during that time put on our practice of POA and then use the time of that necessary. Então, a prática do POA com o nosso corpo, quando nós temos esse bom treinamento, uma boa prática, adquirimos boa experiência, estaremos então bem organizados, e aí quando nós precisarmos, quando for o momento de partir, a última respiração, então nós vamos usar essa prática do POA. Then the best or dedicated practitioner are very delighted to have a date. Sorry, the best practitioner has the best practitioners who are never afraid to die. Okay. Os melhores praticantes, eles nunca vão ficar com medo do momento da morte. They accept very happily the death. Eles aceitam de forma feliz a morte. According to these samsaras, many kind of type of problems, difficulties, and sufferings. Of course, if they're a good practitioner, should live early, and then rebirth
in Pure Land, and there's everything is calmness and peace, and everything is perfect. So of course they can choose that option. But in our the point of view, in samsara, in this world, is many different kind of happiness. We try to find out, but it's difficult to find it. But in really high quality of practice the practitioners have, then of course they never afraid. They really want to live on this earth. Early is better. They always wish and they try to go there as a sooner or later. That is their wishes. Em razão desse samsara, né, que tem todo tipo de dificuldades, de problemas, um bom praticante, ele poderia escolher, ter essa opção de ir para uma terra pura, onde as condições são todas mais favoráveis. Aqui no samsara nós temos um tipo de felicidade, mas é difícil de encontrá-la também. Então, a ideia de partir e ir para essas terras puras vem como uma coisa agradável também. Before Rinpoche's root Lama, his name is Rinche Palzang, and he said, oh, in this world has many difficulties, many sufferings, many problems. All these kind of things are endless. So I always think should live on this earth early, because it is very difficult to do things to deal with this suffering and difficulty in this world. So that's why I live the Pure Land of the East. I always wish I really want to the Pure Land of the East. It's the best place, yeah. Antes, o lama raiz do Rinpoche, o Rinchen Palzang, ele dizia que aqui temos muitas dificuldades, os problemas são infindáveis. Eu sempre penso em deixar essa terra mais cedo, ou seja, tão rápido quanto possível, porque tem toda essa dificuldade de lidar com o sofrimento aqui nessa terra. Eu desejo ir para a terra pura do leste. The Sharon Monpurgavi Jantam is pure land, pure realm of Abhirati. Terra pura de Abhirati. Abhirati. Terra pura de Abhirati, era para onde ele queria. Now they completed the explanation detailing about the power and what is the benefit and what is the need with training of power. So completed, and now we should have a short break. Agora então que completamos a explicação sobre POA, quais são os benefícios e que precisamos para treinar, nós vamos então ter um pequeno intervalo. How long? 10 minutes? Tem 10 minutos.